Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! No ar. Hora da notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora, na Mais FM. Hora da notícia. Edmar Silva. Olá para você, muito bom dia. A gente começa nesta quarta-feira, hoje, dia 30 de janeiro, mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Agradecemos a você que acompanha o nosso programa em 87.9, para você que está aqui na cidade de Anápolis, participando e acompanhando o programa, o nosso muito obrigado. Para você que também participa nas redes sociais, o nosso abraço. Já está no ar a nossa live. Você pode participar, deixando o seu recadinho, deixando a sua manifestação, tá bom? É isso aí. A gente começa o programa nesta quarta-feira e desejando a todos um bom dia, que seja um dia de paz, um dia de muita alegria. Comigo aqui nos bastidores está a Kellen Cunha e aqui nos nossos estúdios, Henrique Morgantini e Antônio Gomide. Bom dia, Henrique Morgantini. Bom dia, Gomide. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, Edmar. Bom dia, Morgantini. Bom dia a todos da nossa Rádio Mais FM. Muito bem. E a gente começa o nosso programa, né, com muito pesar, lamentando o falecimento da nossa companheira, nossa amiga, nossa ouvinte de todos os dias, a professora Gênia, né? Então, nós recebemos agora pela manhã a notícia, ela faleceu pela madrugada, né? E a informação, eu não sei se há mais alguma informação sobre o local do velório. Lamentar a perda da professora Gênia, ela que é amiga nossa particular, mas é uma pessoa que contribuiu muito na cultura, na educação, e até semana passada, aí comemorando seu aniversário, inclusive falamos aqui na última quinta-feira, e realmente sentimentos a toda a família, né? O corpo está sendo velado lá na funerária Santana, ali na rua Mauá. Hoje deve fazer o enterro à tarde, mas quem quiser lá dar um abraço, sentimento ao seu filho, né? Matheus Eleutério, a família toda, passe por lá. É uma perda muito grande, um dia muito triste para nós. Muito bem. Vamos com os nossos temas do dia. Começar pelo esporte ou não é? Começar pelo esporte. Tivemos aí alguns jogos, né? Ontem, em especial, tivemos uma rodada de terça-feira no Campeonato Carioca. Tivemos o Flamengo jogando com Boa Vista, ganhando por 3-1, em mais uma daquelas experiências que o Abel tem feito com o time. Tivemos também o campeonato da Taça Libertadores, né? Pré-Libertadores. Eu vou passar daqui a pouco o resultado.
Mas tivemos o Campeonato Pernambucano com uma vitória do Santa Cruz. Para quem acompanha o Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz meteu uma goleada ontem, né, em cima do Afogados. Você conhece o time do Afogados? Conheço a música do Afogados. Conhece a música do Afogados, exatamente. Né? E hoje tem mais jogos, né? Hoje vem a sequência dos torneios, dos campeonatos regionais, né? Pelo Brasil inteiro. Tem campeonato goiano, tem o Iporá entrando em campo, né? Junto contra o Goianésia. O Novo Horizonte, você que é entusiasta de Iporá. Iporá é um time bom, viu? Exatamente. O Tem Novo feito boas participações. tem feito boas participações, é isso aí. Novo Horizonte de onde você falou? Iporá. Não, Iporá é de Iporá. Novo Horizonte. Novo Horizonte é Ipameri. Ipameri. Eu confundi os is. Ipará com Ipameri. Eu confundi os is. É exatamente Novo isso. Horizonte e Itubiara, né? Você vê pela virulência, pela contundência da indignação do Antônio Gomide em eu confundir os nomes, o tamanho da tradição que o Novo Horizonte tem, né, para com o futebol goiano, né? Você confundir aí a origem do Novo Horizonte em relação aos municípios é sensacional. Tem o Campeonato Paulista A minha também. indignação é você falar que o Iporá vai jogar no anterior e ele falar que o Iporá é o Novo Horizonte. Essa é a minha indignação. Não, você tem que entender que essa de Porá Fala aí, a Rubra joga com quem olha, hoje? tem totais condições em cidade de Porá de ter dois times disputando o campeonato. Mas não é Iporá, é Iuma, sei exatamente por isso. Não, Iuma, é Ipameri. Tá vendo? Ipameri. Isso. Vamos achar a Rubrinha. Isso, Com quem que a Rubra A joga? Rubra joga com o Atlético Clube Goianiense. Isso. Lá em Esse Goiânia, sim. né? Jogo lá ou jogo cá? Jogo lá. Esse é lá. Esse é lá e um jogo perigosíssimo, né? A Rubra que tem dos 6 pontos disputados, ganhou só um pontinho, né? Então, ir com o Atlético Goianiense também um jogo apertadíssimo. Ou seja, tudo é apertado, né? Por quê? Porque os times da capital, os 3, Vila, Atlético e Goiás, são os times que se destacam aí para poder estar aí na final, né? No quadrangular final. Então, esses pontos são pontos preciosos, né? Se a Rubrinha hoje for lá e tirar um pontinho do Atlético, está muito bom. Mas se perder, Complicou. vai entrar naquela preocupação do rebaixamento, claro. Jogo às 20h30. Então, Atlético Goianiense e Anapolina. Isso. Aqui em Anápolis tem Geia e Goiás. Também às 8h30. Olha aí também. E Goiás e Grêmio. o Grêmio Anápolis e o Goiás Esporte Clube. Lá em Goiânia também tem Goiânia e Aparecidense. Né? Aparecidense enfrenta o Goiânia lá na capital. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Vila Nova Futebol Clubes. Não, o Vila Nova joga amanhã com o Crack de Catalão. Isso aí. Então, as notícias do esporte. O seu Atlético Mineiro joga hoje, né? 9h30 pelo Campeonato Mineiro contra o RT. Clube Atlético Mineiro. Exatamente. Assim como o Fluminense pega o Madureira às 9h30 pelo Campeonato Carioca. Certo. Então, esses aí os detalhes. Hoje, a partir das 8h, a Mais FM transmite, junto com a Rádio Web Futebol Campeão, a partida entre Grêmio e Goiás, direto do Jonas Duarte, né? E acompanha também o Atlético e Anapolina lá em Goiânia, tá bom? Isso aí. Bom, Que dá para ouvir pelo aplicativo. dá para ouvir. Ou seja, quem está na rua, quem não tem um rádio perto, pode colocar tranquilamente o aplicativo no celular e acompanhar. Na verdade, a última coisa que a pessoa usa hoje para ouvir rádio É um rádio. rádio, né? Tem toda razão. Hoje tem aplicativo, tem sites, tem muitas outras opções. Muito bem, mas as notícias do dia, né? O G1 traz aqui ainda, né, naturalmente, uma notícia que continua na manchete principal, é o acidente lá em Brumadinho, Minas Gerais, onde 67% dos 84 mortos em Brumadinho foram identificados, segundo a polícia. É o 6º dia de buscas e começa com reforços de mais bombeiros e PMs. Então, várias informações, várias manchetes sobre essa tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais. Lamentável essa tragédia, né? Coisas que estão aí
acontecendo no dia a dia, já tinha acontecido anos anteriores, a mesma coisa, barragem, rompimento de barragem, e aí fica aquela expectativa, né? Aquilo que as autoridades nesse momento falam que, olha, foi uma tragédia, aquele impacto inicial parece que fica apenas o impacto inicial, apenas lamentando o fato. E, novamente, passa 1 ano, 6 meses, e isso acontece de novo, né? Então, nessa última sexta-feira, o que aconteceu foi uma grande tragédia anunciada, né? E outras que estão por vir, da forma como está, da forma como as autoridades encaram essa questão das barragens, né? E já temos aí, no caso específico lá de Minas Gerais, lá em Brumadinho, que é Brumadinho, né, só para a gente entender, é uma cidade perto de Belo Horizonte, cidade a 50 quilômetros de Belo Horizonte, é uma cidade que tem aproximadamente 40 mil habitantes, e lá tem uma barragem, da mina do chamado Córrego Feijão. Então, nessa mina, tinha ali uma barragem de rejeitos minerais, e mesmo ela desativada, mas esses rejeitos ficavam ali, com a chuva, com o tempo, a barragem rompeu, e houve aí essa grande tragédia anunciada. 84 mortos já, mais de 270 pessoas aí desaparecidas, ou seja, se estão desaparecidas, a gente sabe onde que está, né? Infelizmente, é uma tragédia, e que essas barragens de contenção e de rejeito, de mineração, de água, aqui em Goiás, por exemplo, nós temos várias barragens, né? Aqui em Goiás, Edmar, só tem mais de 9 mil barragens. Dessas 9 mil barragens que tem em Goiás, que não, algumas são de rejeitos minerais, outras de água, outras para a questão de energia elétrica, mas dessas 9 mil barragens, só tem 1.200 barragens que tem outorga ambiental. Você vê até né? Isso aqui em Goiás. Mas você imagina no Brasil. Então, quando acontece uma tragédia dessa, a gente fica lamentando o seguinte: o impacto que causa, a preocupação que as autoridades falam que vão ter, e depois, quando passa, né, e esquece, né, como aconteceu anteriormente, fica como se tivesse, foi uma tragédia. Depois acontece novamente, e acontece novamente. Por quê? Porque são muitas barragens que estão aí realmente fazendo um grande perigo, né, e uma mineradora como a Vale do Rio Doce, que deveria ter responsabilidade, e há muita preocupação em relação ao meio ambiente e com a população, não tem essa preocupação. Pensa em outros objetivos, mas na questão da parte de segurança da população, infelizmente, tem deixado muito a desejar. Ainda outras manchetes sobre o assunto, uma delas diz que Vale vai eliminar barragens como a de Brumadinho. Então, mais de 200 barragens em Minas Gerais são consideradas de alto risco. Só em Minas, mais de 200. Tem 2 informações que chamam a atenção. A primeira, em relação a essa lista, né? Fizeram uma lista de 10, depois fizeram uma lista de 50, das que corriam mais risco, das que demandavam mais atenção. E esta não estava em nenhuma dessas 2 listas. Ou seja, se essa, que correu essa tragédia, imagina a condição que está, por exemplo, as 10 mais como eles colocaram. E a outra informação que surgiu ontem, e essa é muito preocupante pelo lado humanitário, pelo lado das famílias, das mais de 300 famílias que foram atingidas aí pela perda de parentes, é que eles começa a se aventar a possibilidade de que não vão conseguir retirar todos os corpos, dada a profundidade, dada a dificuldade de acesso, quer dizer, pode demorar muito mais tempo do que você imagina. Essa informação foi vinculada ontem, então, e aí você começa... Pensa você, o tamanho, a extensão que foi a lama em relação porque entrou num córrego e tal. Então, o volume, né, de material, né, o volume de terra, o volume de barro, né, que foi a distância, né, de onde estava a barragem para onde chegou. E você imagina como que vai detectar onde que está, porque não tem jeito de fazer uma varredura daqui a 50 quilômetros, 60 quilômetros, vai fazer uma varredura de 3, 4 quilômetros de altura, né? O negócio é impossível. Na verdade, como eu falei, quando fala que tem 270 desaparecidos, meu amigo, se vai achar, muitas coisas não vão nem descobrir onde que estão, claro, né? Porque a altura, a lama, né, que está ali, não sabe onde que está localizado, não tem
essa dificuldade é muito grande. Então, basta dizer, aquele negócio assim, tem 270, nós achamos 80, então tá bom, né? Porque aí depois vai achar mais alguns, né? E aí, chegar daqui 15 dias, 10 dias, olha, o que deu para a gente fazer, nós fizemos. Basta dizer que tem uma quantidade aí, tem um número que é imensurável, a gente não consegue compreender o que é isso. São aproximadamente 12 milhões de metros cúbicos de lama. Então, quer dizer, né, eles estão trabalhando com a ideia de que vai haver um fluxo dessa lama que vai percorrer 70 quilômetros até chegar numa outra barragem para evitar que ele chegue no São Francisco. Então, nós estamos falando de uma coisa que não tem como mexer, não tem como fazer escavar. Né? Nós estamos falando de um relevo, nós estamos falando de alturas diferentes, né, em relação à superfície da própria lama que ficou, né, porque a lama ficou estabilizada. Sim, e qual que é a distância da onde era o chão com a lama que ficou? Para o chão agora, isso, né? Então, coisas totalmente que tem uma dificuldade muito grande, né, de perceber. Então, vai ficar essa ideia de desaparecimento, né, mas que é lamentável de todas as formas. É a forma com que realmente essas empresas, né, encaram uma tragédia anunciada como essa e que ficam, né, aí como dizer, olha, todo mundo aí com pesar e tal, mas pensa, né, você que trabalhava lá, a família que estava lá, que perdeu os filhos, que perdeu a família, quer dizer, é lamentável, né? Muito bem. A outra notícia do dia é a seguinte: Justiça nega pedido de Lula para ir a funeral de irmão. Espaço da juíza Carolina Lebos seguiu as manifestações da Polícia Federal e do Ministério Público, que afirmavam que não havia tempo hábil para a logística de transporte do presidente, para que o presidente fosse ao velório. Genival Inácio da Silva, de 79 anos, morreu na manhã desta terça-feira, dia 29. A defesa entrou com recurso no TRF antes mesmo da decisão e o desembargador Leandro Paulsen manteve sentença no fim da madrugada. Essa é aquela notícia que a gente fala, né? A justiça, se tem a lei que permite, né, fazer a visita, era bom que possa cumprir para todo mundo, né? Se para uns pode, para os outros poderiam também, para o Lula também, não é diferente. Mas, mais uma vez, a justiça, o ex-presidente Lula, é uma forma diferente. E o artigo, né, 120 da Lei de Execução Penal diz o seguinte, aspas, os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta, quando ocorrer falecimento ou doença grave de cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Então, esse é o artigo 120 da Lei de Execução Penal. E o ex-presidente Lula, os seus advogados, estão pedindo para cumprir a lei, só isso. E a juíza negou mais uma vez. A grande questão, Antônio Gomide, é saber se Lula é um preso comum ou um preso diferenciado. A parte da política brasileira que se está aí misturada com o judiciário insiste em dizer que Lula é um preso comum, que cumpriu o rito comum e que está cumprindo uma pena pelos crimes que foram condenados. Muito bem. Nesse caso, você acabou de evocar uma lei que cabe não a presos especiais, a ex-presidentes ou a celebridades de algum segmento, mas que cabe exatamente, o artigo 120, a presos comuns. E é justamente a esse preso comum que lhe é negado o direito, o que torna Lula um preso especial, que reforça a ideia de que Lula é um preso político, que está sequestrado pelo Estado porque não pode sair. Não é porque não querem que Lula se despeça do irmão, não. É porque não querem que Lula apareça, fale, faça um discurso, não querem que Lula seja visto, tampouco ouvido. E lembrando, essa mesma Polícia Federal, Edmar Silva e Antônio Gomide, que afirma não ter condições de logística para colocar uma aeronave, um helicóptero, para levar Lula em tempo hábil, é a mesma que colocou urgência urgentíssima, em coisa de meia hora, colocou um jatinho para ficar lá na divisa do Brasil com a Bolívia, para ver se trazia o Cesare Battisti para ser um troféu. Aliás, ação frustrada, porque a Bolívia decidiu extraditar para a Itália, ela mesma, direto, sem passar por essa ação midiática que o governo tentou fazer. E o avião foi como voltou.
vazio. Em questão de horas fez esse trajeto. Agora, é essa mesma Polícia Federal que afirma não ter condições. As explicações estão aí, ao reforço de que Lula é um preso político. Muito bem. A PF afirmou que foi feita uma análise de risco que levou em consideração as seguintes situações. Fuga ou resgate do ex-presidente Lula, atentado contra a vida do ex-presidente Lula, atentados contra agentes públicos, comprometimento da ordem pública, protestos de simpatizantes e apoiadores do ex-presidente, protestos de grupos de pressão contrários ao ex-presidente. O parecer diz ainda que não há efetivo policial para garantir que nenhuma dessas situações aconteça. Pois é, Então, a lei serve para quê mesmo, né? Quer dizer, se tem uma lei e ela vai ser diferente para o cidadão, então nós precisamos fazer com que essa lei ela possa servir para todo mundo, né? Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no programa Hora da Notícia desta quarta-feira. Hora da Notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso. Formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade. E buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí. Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Seu Edson, tudo bem? Entre, fique à vontade. O senhor aceita uma água parada? É um absurdo, mas tem gente recebendo muito bem o mosquito da dengue em casa. Dengue mata. O caso pode ficar sério se a gente não cuidar. Chame os vizinhos e acabe com a água parada em vasos, calhas, pneus, jardins e quintais. Uma campanha Mais FM. WhatsApp da sua rádio. Mais FM. 995294013. Jorge e Matheus. Já tá meio caminho andado, se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Alok. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT. Tô bebendo toda. Brahma apresenta Vila Mix Private em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Comprem até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online tickmix.com. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Eventos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis.
Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui, na Mais FM. Hora da notícia. Hora da notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, registrando a participação de muitos ouvintes aqui pelo WhatsApp, muitos dos nossos amigos, lamentando a morte da professora Gênia. A professora Gênia faleceu nesta madrugada e está sendo velada, né, lá, onde é mesmo... Professora Gênia, que semana passada completou 70 anos. Tá? Ela está sendo velada, o corpo está sendo velado lá na Rua Mauá, ali na Funerária Santana. Funerária Santana, que fica ali na esquininha da Rua Mauá com a Leopoldo de Bulhões, ali no centro. Ok, então muitas manifestações aqui, muita gente deixando, né, seu recadinho de pesar. Aqui pela nossa live no Facebook, quero agradecer também o Igor Batista, lá do bairro de Lourdes, ele que está sempre conectado. Obrigado, Igor, né? Ele mora no bairro de Lourdes, faz questão de dizer... Perguntinha, cadê o Carlinhos Maracanã, que esse cara? Você vai sair, ele saiu, sumiu? Cadê esse rapaz? Pois é, ele saiu do Maracanã. Isso não é possível, né? Não, era do bairro de Lourdes. Bairro de Lourdes, não, brincadeira. Como é que pode o Carlinhos Maracanã ser do bairro de Lourdes? Eu não concordo com essa informação. Isso é fake news, não? Não é fake, não é fake não, é do bairro de Lourdes mesmo. Muito bem. Então, o Igor Batista, que é do bairro de Lourdes, faz questão de colocar aqui, que é do bairro de Lourdes. Um abraço para o Igor. A Ludmila Rodrigues está conectada. A Letícia Silva Nascimento também desejando um bom dia para todos nós. Deixa eu ver quem mais aqui. O Luciliano Toledo desejando um bom dia. Ludmila Rodrigues também acompanhando. A Gisilda Pereira desejando um bom dia para todos nós. O Manuel Alves, o torcedor do Palmeiras, também conectado. A Laís Carvalho, ligada. Aquela Cunha aqui do lado, também conectado. José Justino Filho deixou aqui um recadinho e diz o seguinte, que as decisões erradas da justiça cada vez mais aumentam o descrédito da própria justiça. Desejando um bom dia para todos. O Leandro Reis, também desejando aqui um bom dia para todos nós, para todos os ouvintes. A Lorena Monturil, também conectada. O Paulo Sérgio Mota, sempre conectado também, está conosco nessa manhã. A Cléo Vieira Cacheta, também participando. A Adriana Pereira. Deixa eu ver quem mais aqui. A Adriana também desejando um bom dia. Hoje um dia triste com o falecimento da professora Gênia. Ela que teve a missão de ensinar e mudar a vida de muita gente, inclusive a minha. Agora fica a saudade e o desejo que Deus conforte toda a família. Então está aí, né, a manifestação da Adriana, que é também a nossa, né? O José Justino Filho, mais uma vez, ele diz, meus sentimentos e pêsames, acabei de ligar, não sabia. O Paulo Sérgio Mota, também, dia triste, grande nome da educação em Anápolis e Goiás. A Laís Carvalho, também, muito triste com o falecimento da querida professora Gênia, pessoa que aprendi a amar. Generosa, divertida, única, que Deus a receba. Então, aí, a manifestação dos nossos ouvintes, né? Destaque hoje para esse momento triste que vive a cidade, né? Uma pessoa, uma educadora que... Lembrando, né, Edmar, ela colaborou conosco na prefeitura, enquanto a gente estava na prefeitura com o prefeito, ela esteve na Secretaria de Cultura também, né? Quando... estava ali o professor Augusto à frente da secretaria. E, por último, ela estava dando aula lá no Colégio Militar. Então, é uma pessoa que, com 70 anos, ainda muito ativa, dava aula particular, né? Tinha suas aulas na sua própria casa, tinha seus alunos. Então, é uma pessoa que não só demonstrou uma coerência muito grande nos seus pensamentos, na defesa, nos seus princípios, mas foi aí professora de muitas pessoas e colaborou realmente na parte da educação e na cultura em nossa cidade. Então, lamentavelmente, a perda da professora Gênia, mas que fique aí o exemplo dela, que fique aí a missão que ela defendeu com muita força, né, no meio de nós.
Muito bom. Muito bem. Vamos a Goiânia, nós vamos com a participação do Libório Santos, ele que participa aqui do nosso programa todos os dias, trazendo as principais informações lá da capital goiana. Vamos. Bom dia, Libório Santos. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Goiás vai fazer cadastramento e avaliar condições de barragens. Alerta para os problemas psicológicos. Estado começa a pagar salário de dezembro para a educação. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 30 de janeiro, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Mais uma tragédia e mais um alerta aos pais quanto aos riscos de acidentes com as crianças. Esta semana, um menino de 2 anos morreu afogado no município de Anápolis. O menino, que era português, estava acompanhado de familiares na chácara do avô quando se afogou no lago. Os passageiros do ônibus que se acidentou em Goiânia, deixando 2 mortos e 44 feridos, foram transportados ontem para seus destinos em São Paulo. Desta vez, a polícia impediu que eles se utilizassem de um outro ônibus, também com diversas irregularidades. 5 passageiros continuam internados em prontos socorros aqui na capital. Vida moderna, crises, aumento da agitação do dia a dia com a intensificação das atividades. Tudo isso contribui para o aparecimento ou agravamento de problemas psicológicos. Mas normalmente o homem, talvez por questões de machismo, não admite e não procuram tratar o problema. A psicóloga Heloísa da Silva Pinto, coordenadora do Programa de Saúde Mental do Serviço Social do Sindicato da Construção Civil, fala sobre o problema. O ser humano, ele tem que dar respostas adequadas em cada momento da sua vida. Ou seja, quando numa situação, vamos supor, você foi à igreja e você não consegue ficar ali o tempo da missa ou do culto, sem se balançar, sem perder a paciência. Quer dizer, o que é esperado naquele momento é que todos consigam, por exemplo, finalizar aquele período do culto ou da missa. E se a pessoa não consegue, por exemplo, a resposta não está adequada. Tem situações que o corpo nosso já mostra. Por exemplo, taquicardia, descontrole gastrointestinal, pensamentos negativos, desesperança, não acredita em si, conflitos nas relações interpessoais, conflitos familiares. A saúde mental passa pelo corpo. Então, passar pelo corpo significa dormir bem, alimentar bem e ter uma atividade física, né, para estimular os neurotransmissores que são responsáveis pelo humor. Aliás, existe o ditado em latim, mens sana in corpore sano, mente sã em corpo são, ou seja, saudável. As transferências de pontuação de multas de trânsito continuarão sendo feitas pelo órgão emissor. Dessa forma, as solicitações devem ser protocoladas da sede da Autarquia de Trânsito, na Ciretrans, em uma das unidades do VaptVolt instaladas no Estado. A situação continua a mesma porque estava prevista que a Coinfra, antiga Getop, assumisse os processos de indicação de real condutor a partir do dia 25 de janeiro. Os servidores da educação com salário de até R$ 2.700 devem receber o valor referente ao pagamento de dezembro até a próxima sexta-feira, dia 1º. O anúncio foi feito na noite passada pela secretária de Educação, Fátima Gavioli, em entrevista à TV Brasil Central. O valor a ser pago representa 33% da folha da Secretaria da Educação. A catástrofe que acaba de ocorrer em Minas Gerais, em Brumadinho, com centenas de mortes e danos ambientais, está servindo de alerta para todo o país. Em Goiás, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente iniciou um trabalho de monitoramento para avaliar riscos e prever possíveis acidentes. No estado, nem mesmo se sabe o número exato de barramentos, envolvendo grandes barragens de mineradoras, hidrelétricas e pequenas represas nas propriedades rurais. Para tanto, foi lançado um plano emergencial que começa com o cadastramento, como informa a secretária do Meio Ambiente, Andréa Vulcanes. O plano emergencial criado prevê uma série de ações que se iniciam com um novo marco regulatório para o estado de Goiás, no que diz respeito à segurança das barragens, envolve a regularização de atividades e empreendimentos irregulares, uma força-tarefa composta pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente, o corpo da Polícia Ambiental Militar, o corpo de bombeiros, além de outros órgãos e entidades do governo que estão sendo convidados a compor a força-tarefa para que nós possamos ter as 9.000 barramentos do estado de Goiás cadastrados, classificados e regulados pela Secretaria de Meio Ambiente. Nós identificamos no estado aqueles barramentos maiores e a fiscalização já começou inicialmente pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Ambiental Militar, que já está em campo desde sábado, realizando as fiscalizações nesses municípios onde se encontram barramentos de maior
que são maiores e, portanto, que apresentam maior risco. Em Crixás, no Médio Norte goiano, onde existe uma mineradora de ouro, moradores vivem em alerta. A população passou por treinamento pela primeira vez no ano passado, quase 3 décadas depois da instalação da barragem de rejeitos de mineração. Pelas ruas da cidade é possível ver placas indicando rotas de fuga e direcionando para onde a população deve se dirigir em caso de rompimento da barragem. Sirenes de alertas foram instaladas neste mês e testadas na semana passada pela mineradora. Eram estas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, então, aí a participação do Libório Santos, direto de Goiânia, destacando as principais notícias do dia. Algum destaque aí, meu amigo Morgantini? Alguns destaques aí, falou sobre vários temas, nós já adiantamos aqui, o Antônio Gomes tinha falado sobre as barragens que existem em Goiás. Agora, nós temos aí os assuntos que vêm de Goiânia envolvendo a política, né? Envolvendo o cenário do executivo estadual, né? Mais uma vez o capítulo aí dos pagamentos do salário de dezembro, né? E outras ações que parece que vão complicando um pouco esse início de governo de Ronaldo Caiado, que agora se vê também às voltas com um assunto que não é diretamente ligado ao executivo, Antônio Gobídio, mas que, claro, nós sabemos, tem um profundo impacto, que é a posse dos novos deputados, incluindo o deputado Antônio Gomide, e, consequentemente, a eleição da nova mesa diretora, ou seja, quem vai dar o ritmo, né, no rito dos trabalhos do Legislativo, a posição estratégica para qualquer gestor, né, para o prefeito, seja governador, seja o presidente, e natural, nesse momento, ter uma série de conversações e disputas internas, né, Antônio? Eu acho que essas notícias aí são colocadas, né, e você levanta essa questão do Legislativo, que a posse, né, da Assembleia Legislativa, os novos deputados são empossados a partir de sexta-feira, a partir das 14 horas, né, teremos a posse da Assembleia Legislativa dos 41 novos deputados estaduais que irão trabalhar os próximos 4 anos. Obviamente, o governador Caiado está preocupado e vai, obviamente, se envolver, né, trocar ideias, ver aí a forma como pode dar o equilíbrio para ele nesses próximos 4 anos, né? Sabemos muito bem que o poder legislativo e esse equilíbrio naquilo que o poder, principalmente executivo, que precisa fazer mudanças administrativas, precisa passar projetos, precisa fazer esse debate político, né? Quanto mais neutro, quanto mais independente, como diz a própria legislação, né? Aquilo que está na Constituição, obviamente nós entendemos que isso é melhor para a população. Mas, obviamente, o executivo quer ter essa influência lá dentro, né? Quer ter essa facilidade maior de poder fazer esse debate. E, obviamente, nesse momento, nós temos aí uma disputa entre o deputado Lissauer, que é um deputado de Rio Verde, que está pleiteando a presidência da Assembleia Legislativa, e o deputado Álvaro Guimarães, que é um deputado estadual de Itumbiara. Esses dois estão colocados em 2 chapas, e esse debate, não tenha dúvida, Morgantini, ele vai acabar, se a posse é 14 horas no dia 1º, né, na sexta-feira, dia 1º de fevereiro, esse debate só vai acabar às 14 horas do dia 1º. Então, esse entendimento, esse desentendimento, formação de novos nomes, eu entendo ainda que hoje, que é quarta-feira, como já está definido esses 2 nomes, pode ter certeza que vai aparecer alguém lá e falar assim, mas se tivermos o consenso e não disputarmos e levarmos um nome só, não seria melhor? Aí o pessoal vai virar e falar, é mesmo, qual é o nome? Aí vai tentar buscar um outro nome para que não exista a disputa, né? Essa disputa, ela não é bem vista no sentido de que pode ter algum arranhão posterior à eleição da mesa. Então, o que eu percebo é que ainda, quarta-feira, se já tem um pouco caminhado essa linha, e principalmente quem está caminhando
fortalecendo, tomando musculatura, é exatamente a oposição, eu vejo que vai haver aí um equilíbrio para poder não haver disputa e colocar um nome de consenso. Mas, como isso é o tempo que falou já para mim, eu penso isso em função da quilometragem que nós já vivemos e já disputa de outros legislativos, vamos aguardar para ver aí a quinta-feira e a sexta-feira até às 14 horas como é que define essa questão da chapa lá no Poder Legislativo, lá na Assembleia. Pois é, Antônio Gomide, mas nesse cenário aí, havendo, por exemplo, um consenso, nós analisando, tirando como cenário que nós temos hoje, e analisando aí, a reunião que aconteceu ontem, envolvendo o deputado Luiz Sauer, né, que está aí à frente desse novo grupo, que afirma ter aí 27 assinaturas, e claro, como você disse, há 2 dias aí para se negociar. Mas tendo esse cenário, em havendo aí uma intervenção de diálogo do próprio governador Ronaldo Caiado, isso demonstra que ele vai ter que negociar, né? Não é só uma conversa, ele vai ter que lançar mão aí de energia e de espaço, talvez, no governo, para poder equilibrar e criar essa ideia de um consenso. Parece que, dado o avançado que nós temos hoje, não vai ser um consenso baseado no diálogo e na boa vontade mútua, né? Ou não? Não, como sempre acontece, né? As pessoas que dão apoio ao governo do Estado, as pessoas que dão apoio ao governo, ao Executivo, obviamente querem participar, os partidos querem participar também do Executivo, se não especificamente o deputado, mas as forças do próprio partido do deputado que ali está se beneficia, obviamente, daquilo que é a força do Poder Executivo, se é governador, se é prefeito, né? Isso acontece nas câmaras municipais, acontece também no governo do Estado e acontece no governo federal. Agora, daí, colocar um nome que venha já com o carimbo de oposição e ganhar a Assembleia Legislativa, vai ser um desgaste muito grande para o governador Ronaldo Caiado. Eu não tenho dúvida disso, porque esse é o embate político nesse momento, né? E, como eu disse, nós temos aí mais 48 horas que serão decisivas aí para podermos definir quem realmente irá presidir, né, para os próximos 2 anos a Assembleia Legislativa. Mas esse cenário é normal de acontecer, Antônio, dada a chegada do governador, que está no seu primeiro mandato, acabou de ser eleito, apesar de ter sido eleito em primeiro turno, que você gosta de um prestígio eleitoral muito grande, ou isso é um reflexo também pelo fato de vir de um partido que não tem uma capilaridade, que não tem uma presença nos municípios muito forte, que é o caso do DEM? Eu vejo que aí já não é mais a questão partidária, eu vejo que aí é a questão da força política, no sentido mesmo de dizer, olha, nós estamos com o governador, nós queremos, né, que o governador está acenando. O que aconteceu especificamente nesse caso aqui em Goiás é que as coisas caminhavam um pouco tranquilas, né, na escolha do presidente da Assembleia, que deveria ser o Álvaro. De repente, o Ronaldo Caiado, governador, faz uma visita à Assembleia Legislativa e vai fazer uma conversa junto com os deputados, e deputados não da nova legislatura, mas da legislatura, né, da atual, né, da legislatura que ainda é em vigor, e ele chega lá e bate boca com 3, 4 deputados, e mostra uma prepotência muito grande, ou seja, voltou aquele Ronaldo Caiado que todos conhecem lá no Congresso Nacional, muito virulento, né, com um discurso muito forte, e chegou a discutir com deputados lá. Com isso, criou um mal-estar muito grande, e houve uma revolta muito grande desse pessoal, inclusive, que estava na base do próprio governo, que estava, inclusive, apoiando, e que apoiou no primeiro momento, e que estava junto com o Álvaro, que deveria aí já estar aí definindo a própria candidatura. Com isso, essa manifestação fez com que os próprios deputados que estavam apoiando pensassem e dissessem, olha, já que tem um confronto, já que o governador veio aqui e enfrentou os deputados, você imagina se nós tivermos 4 anos com o governador tratando a gente como ele tratou aqui nessa reunião. E foi nesse sentido que os novos deputados, a maioria dos deputados que estão entrando a partir de 1º de janeiro, nunca foi deputado estadual, ou seja, tem uma renovação de mais de 50% ali na Assembleia Legislativa, ficaram sabendo dessa reunião e, obviamente, estão articulando para buscar um nome que possa, pelo menos, ou da oposição, ou que não seja tão ligado ao próprio governador Ronaldo Caiado, para não ter aí uma dependência nesses próximos anos da própria Assembleia Legislativa. Ou seja, os deputados estão
alinhando-se para poder ter uma independência maior em relação ao próprio executivo. Quer, obviamente, essa disputa é no sentido de mostrar também força do próprio legislativo em relação ao governo de Goiás. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Hora da Notícia. Hora da Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo. Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format. Sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Rádio Mais. A alegria que contagia. Jorge e Matheus. Já tá meio caminho da se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Alok. Kevinho. Gosto mais de você do que de mim. E Kleber e Cauã. Hoje é dia de TBT, tô bebendo toda. Brahma apresenta Vila Mix Private em Anápolis. Sábado, dia 16 de março, no Parque de Exposições. Venha viver um mix de emoções. Comprem até 3 vezes sem juros. Consulte condições. Vendas online tickmix.com. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Eventos. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630. Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Hora da Notícia. A informação com credibilidade na Mais FM. Edmar Silva. Já estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia desta quarta-feira, hoje 30 de janeiro de 2019. Abraçando aqui o pessoal que está conosco no Facebook, né? Já citei aqui alguns dos nossos ouvintes. Um abraço para o Paulo Sérgio Mota, a Larissa Carvalho, a Maria Nalva Silva, Mosley Alencar, sempre conectado, a minha amiga Elaine Lima, a Miriam Souza, desejando bom dia, e a Olavina Alves Barbosa, também aqui conectada. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, né? Nesse momento, muitas pessoas conectadas com o nosso programa. Obrigado pelo carinho da audiência. E aqui também as manifestações no Facebook e no WhatsApp, lamentando a morte da nossa ouvinte, a professora Gênia, né? Então, lamentamos também, juntamente com cada um dos amigos aqui do programa e amigos da professora.
Bom, vamos aqui a mais um destaque. O TCE de Goiás solicita informações sobre o programa Goiás na Frente. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás, TCE, solicitou nesta segunda-feira, 28, informações sobre convênios firmados entre o Programa Goiás na Frente e 221 municípios. A solicitação foi feita à Secretaria de Governo e tem o objetivo de analisar a falta de repasses do programa para a realização de obras. Então, anota uma notícia aqui do jornal A Voz de Anápolis, né? Destaque para o TCE, Tribunal de Contas do Estado, querendo saber, né, o que aconteceu com o Goiás na Frente. Tem várias informações aí nessa notícia, né? A primeira é que parece que o Tribunal de Contas do Estado acordou, né, para várias situações que pareciam muito distantes do TCE, apesar de serem suas prerrogativas, né? A questão das contas do Estado, a questão da saúde financeira, né, de alguns setores, mas agora, principalmente, especificamente, falando de um programa Goiás na Frente, que desde a sua criação já foi apontado como programa eleitoreiro, um programa para alavancar votos para o então pré-candidato José Elton, para o então pré-candidato ao Senado Marconi Perillo, e que, dado o resultado das eleições, né, foram evidenciados os valores dos contratos e do percentual pago, que é baixíssimo. Ou seja, muita gente fez propaganda, fez festa e confiou no dinheiro e contou com a sua administração aí municipal com a vinda desse dinheiro e nada. Goiás na Frente mostra ser o que já parecia que seria, Antônio Gomide, um programa eleitoreiro. Não dando certo para uma eleição, fica o escândalo da falta de compromisso. E o compromisso que o governo de Goiás fez com os municípios. São mais de 221 municípios que aderiram a esse programa Goiás na Frente, um programa que foi um ano pré-eleitoral, né, em 2017, trabalhou esse programa nos municípios, foi feito convênios, aqui em Anápolis, né, foram feitos vários projetos no sentido de poder com que esse dinheiro do Estado de Goiás pudesse vir para a cidade de Anápolis. Esse dinheiro ainda não veio um pouco, mas falta muito recurso ainda na cidade, obras que estão agora novamente, e aí se junta aquelas que o prefeito realmente não tem dado conta de tocar, como as creches, como posto de saúde, tudo paralisado ainda na administração anterior, ele não dá conta de tocar essas obras, não dá conta de entregar essas obras, agora se junta essas obras que ele fez o convênio do Goiás na Frente, que também estão aí esperando recurso para terminar. Porque se não chega esse recurso do Goiás na Frente do governo do Estado, ele vai ter que abrir mão do município, do orçamento do município para terminar essas obras, como a questão dos feirões, como obras que estão aí para ser entregue à população. E é importante dizer que quando esse programa veio para Anápolis, foi feita uma grande festa, né? Por sinal, 2 grandes festas. E aí o prefeito apresentou os candidatos, Marconi Perillo, Zé Elton, Demóstenes Torres, Jovair Arantes. O prefeito apresentou todos esses aí no momento que estava apresentando o programa Goiás na Frente, dizendo, olha, estou fazendo isso porque estou trazendo recursos para a cidade, vou beneficiar a cidade, e está aqui os candidatos. Pois é, todos esses que nós citamos, o prefeito perdeu as eleições com eles. Todos esses perderam as eleições. A população não acreditava na forma e no jeito de fazer. E o prefeito, infelizmente, ele não entendeu o recado da população, né? Então, nesse momento que passado o governo, eleito um novo governador, né, a pergunta que fica, os convênios que foram feitos com o governo anterior, do qual as prefeituras abraçaram e fizeram esses convênios, esse recurso que falta vai vir para o município? O governador Ronaldo Caiado vai honrar esses convênios que foram feitos com as cidades? É exatamente essa a notícia, ou seja, o Tribunal de Contas do Estado vai analisar se entra com uma ação ou uma tomada de conta, né, que é um instrumento que é utilizado quando se dá um prejuízo à administração pública, ver se tem essa necessidade para que dê condições para que esse repasse seja feito para os municípios. São 221 municípios, não é 1, 2 municípios, são 200, ou seja, tem o dinheiro que foi colocado inicialmente, o que está faltando, o
prejuízo do Estado, prejuízo dos municípios, prejuízo da população, porque é dinheiro público. Quer dizer, qual é realmente a atitude que o Tribunal de Contas, que é o fiscalizador, que é o que acompanha, qual é a atitude dele em relação a essa ação? Aliás, mais uma pergunta que fica. As prefeituras fizeram convênio, foi com o governador Zé Hélito ou com o governo do estado de Goiás? Porque se for com o Zé Hélito, ele perdeu a eleição, está zerado. Agora, se for com o governo de Goiás, como nós entendemos que é um documento, é o governo que tem que responder. E o governo que está aí do Ronaldo Caiado precisa, obviamente, dar uma resposta. Por isso, o Tribunal de Contas do Estado, nesse momento, está analisando de que forma ele vai fazer com que esse programa Goiás na Frente, um programa que todos nós vimos aí que foi um grande estelionato eleitoral, um programa que foi aí tentando alavancar uma candidatura, não deu certo. Mas quem vai ficar no prejuízo? Será o Zé Hélito ou será os municípios? Muito bem, então, ainda aqui a participação dos nossos ouvintes, a Jaqueline Fernandes Amaral, desejando um bom dia a todos, a professora Geli, também lamentando, né, a morte da professora Gênia, deixou aqui também uma manifestação pelo WhatsApp, obrigado à professora Geli, também se manifestando, né, com pesar pelo falecimento da grande mulher e educadora que a cidade está perdendo, né? Então, mais pessoas aqui participando e deixando a sua nota, né, de pesar. Edmar, só para complementar sobre o tema que nós falamos aqui agora em relação ao Goiás na Frente, o prefeito Roberto Naves segue querendo saber o que vai ser feito, ele segue aí, né, ainda tem esperança? Tentando, ele que depositou no Goiás na Frente praticamente todas as obras que foram anunciadas em seu governo. É preciso que a gente faça esse registro, né? Ele, por decisão própria, não por contrato, mas por uma decisão política, decidiu pegar o dinheiro, que inicialmente era um convênio no valor de 10 milhões de reais, e, segundo termos do próprio prefeito, pulverizar em todas as obras que ele faria em Anápolis. Isso digo faria porque foi no início do governo que ele fez essa declaração, em 2017, afirmando que assim todas as obras da cidade teriam o DNA do governo Marconi Perillo. Bom, o resultado no momento é que nós não temos nenhuma obra iniciada, inaugurada, terminada pela atual administração. Logo, perdemos não somente a gente ter o DNA do governador Marconi Perillo, como do DNA do próprio Roberto Naves até o momento de sua segunda metade de governo, Antônio Gomes. A forma como o prefeito encara a situação é muito tranquila, né? Quer dizer, um negócio onde ele apresentou a cidade de Anápolis, a proposta, e levantou o nome do governador Zé Hélito como o nome que ele estava defendendo, né, sabendo que esse era um programa eleitoreiro, né? Então, agora ele tem que responder por essa ação. Essa foi uma atitude que ele tomou, de estar do lado de alguém que ele sabia que aquele programa era um programa que não ia chegar ao fim. Todos nós cantávamos isso, todos nós falávamos isso, e, obviamente, ele teria que se resguardar da forma como que esses recursos deveriam ter vindo enquanto o governador Zé Hélito era governador. Porque, obviamente, o governador Ronaldo Caiado, o prefeito vai ter uma dificuldade muito grande para convencer o governador Ronaldo Caiado, a não ser pela justiça, para que esse dinheiro esteja vindo para Anápolis. Então, é muito simplório, né, o prefeito agora dizer, e aí? E aquele recurso? A pergunta que precisa fazer para o prefeito Roberto Naves é por que o senhor abraçou a campanha se estava numa disputa eleitoral e o senhor poderia entender que nessa disputa eleitoral a cidade não ganharia tanto se não fosse aquele candidato que o senhor estivesse apoiando. Quer dizer, o senhor fez uma opção e tomou uma atitude e o senhor perdeu. Então, nesse sentido, qual é hoje o bom relacionamento ou qual é a forma como o senhor pode encarar o governador Ronaldo Caiado para poder resolver essa questão tão importante, de um convênio tão importante, de recursos para a nossa cidade? A atitude que o prefeito toma é agora a dificuldade que ele vai ter de poder negociar com o governo de Goiás. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Tem mais algum destaque aí, Valentino, Antônio? Dá para a gente fechar bem, só para registrar, porque o destaque popular, Jornal Popular de hoje, Antônio Gomes, é justamente sobre as contas do Estado e a decisão, né, uma decisão estratégica aí da secretária de Economia, Cristiane Schmidt, em continuar apostando na ajuda federal para que o governo
Ronaldo Caiado não somente termine de pagar o salário de dezembro, pague o salário de dezembro, como também possa ter algum espaço de manobra para fazer alguma coisa nova, tendo em vista que as contas do Estado estão aí no limite, parece não haver outro tipo de engenharia financeira montada para mudar a situação. Ainda assim, a declaração dela vai na contramão do que disse o próprio diretor do Tesouro Nacional, alegando que Goiás não entraria no plano de recuperação financeira e, portanto, não teria inicialmente a ajuda por parte do governo federal. É uma decisão política que parece muito mais insistir numa tecla que já está falhando do que encontrar um plano B, né? O plano B é fazer o pagamento, o plano B que ele está querendo sair junto ao Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional está negando essa ajuda, dizendo, olha, não é possível entrar nessa recuperação fiscal. Ele entra na ideia da calamidade financeira, onde foi aprovada, que é uma atitude política. Mas o plano A é preciso resolvê-lo, ou seja, é pagar o funcionário público a folha de dezembro. Enquanto não sair disso, não tem outra pauta para o governo Ronaldo Caiado. Ok, temos o pensamento do dia, para fechar? Temos o pensamento do dia, nessa quarta-feira, dia 30 de janeiro. Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve, e a vida é muito para ser insignificante. Presente a nossa professora Gênia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Bragantini. Bom dia. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e o deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Mais FM. Sem você.